Você já parou para pensar que tudo o que existe ao seu redor, a cadeira onde você está sentado agora, o ar que você está respirando, a luz que entra pela janela, o próprio corpo que você chama de seu, tudo isso é feito de vibrações em campos que permeiam o universo inteiro? Não estou falando de metáfora. Não estou falando de filosofia de botequim. Estou falando de física. Física de verdade. A física mais testada, mais verificada, mais precisa que a humanidade já produziu em toda a sua história. E o mais desconcertante de tudo isso é que quanto mais você entende essa física, mais você percebe que o universo não tem a menor obrigação de fazer sentido para você. E ainda assim, de uma forma estranha e quase mágica, ele continua fazendo sentido, continua sendo inteligível, continua respondendo quando a gente faz a pergunta certa do jeito certo. Vamos começar do começo. Ou melhor, vamos começar de onde a maioria das pessoas começa quando ouve falar de física quântica pela primeira vez, que é com aquela sensação de que você entrou numa conversa no meio e todo mundo ao redor sabe de algo que você não sabe. Essa sensação é real. E ela tem um motivo, porque a física quântica não é uma extensão do nosso senso comum. Ela não é uma versão mais sofisticada de como você aprendeu que o mundo funciona na escola. Ela é uma ruptura profunda, radical, desconcertante com tudo que a física clássica nos ensinou. A física clássica, aquela que começa com Isaac Newton no século XVII e continua com Albert Einstein no início do século XX, essa física nos diz que o universo é feito de coisas, partículas, objetos, entidades que têm posição, que têm velocidade, que têm tamanho, que ocupam um lugar definido no espaço em um momento definido no tempo. Se você jogou uma bola hoje, você pode, em teoria, calcular exatamente onde ela vai cair, usando as equações de Newton. Se você mandar uma sonda espacial para Marte, você pode usar a gravitação de Newton e a relatividade de Einstein para saber exatamente onde ela vai estar daqui a 7 anos. Isso funciona. Funciona de um jeito que beira o milagroso. Mas quando você começa a olhar para coisas muito pequenas, menores do que o átomo, menores do que o núcleo do átomo, quando você começa a olhar para os constituintes fundamentais da matéria, essa física clássica para de funcionar. Ela não apenas deixa de ser precisa, ela deixa de fazer sentido. E o que entra no lugar dela é a mecânica quântica, uma teoria que os próprios físicos que a desenvolveram, nos anos 20 do século passado, ficaram décadas discutindo sobre o que ela realmente significa. E esse debate, acredite ou não, ainda não foi resolvido até hoje. Para entender onde estamos, precisamos entender onde viemos. E a história começa de forma um pouco surpreendente, não com Einstein, nem com Heisenberg, nem com Schrödinger. Começa com um inglês chamado Michael Faraday, no meio do século XIX. Faraday era um homem extraordinário, filho de família pobre, praticamente autodidata, sem formação matemática sofisticada, e mesmo assim produziu algumas das ideias mais poderosas da física moderna. Uma dessas ideias foi o conceito de campo. O que é um campo? É uma quantidade que existe em cada ponto do espaço. Pense assim: a temperatura do ar na sua cidade agora mesmo é um campo. Em cada ponto do espaço existe um valor de temperatura. Alguns pontos estão mais quentes, outros mais frios. A temperatura não é uma partícula que vai de um lugar para outro. É uma propriedade que permeia o espaço. Faraday percebeu que a eletricidade e o magnetismo funcionavam de um jeito parecido. Havia um campo elétrico e um campo magnético que existiam em cada ponto do espaço, e esses campos exerciam força sobre as cargas elétricas que se encontravam nesses pontos. Mas antes de Faraday, há uma figura menos conhecida que merece crédito. Um matemático e físico francês chamado Pierre-Simon Laplace, lá por volta de 1800, percebeu algo muito interessante sobre a teoria da gravitação de Newton. Newton tinha descrito a força gravitacional com sua famosa lei do inverso do quadrado da distância. A Terra atrai a Lua atrai a Terra, e a força entre elas diminui com o quadrado da distância que as separa. Mas Newton mesmo ficou incomodado com isso. Como a Terra sabe que a Lua está lá? Não há nada entre elas.
Como a força chega de um corpo ao outro sem nada para transportá-la. Newton chamou esse problema de ação à distância e disse famosamente que não inventava hipóteses para explicar o mecanismo. Laplace percebeu que você podia reescrever a teoria da gravitação de Newton em termos de um campo gravitacional. Em vez de a Terra exercer força diretamente sobre a Lua, a Terra cria um campo gravitacional ao seu redor. E esse campo está presente em todos os pontos do espaço, incluindo o lugar onde a Lua se encontra. E é esse campo que exerce força sobre a Lua. O campo é o intermediário. O campo resolve o problema da ação à distância. Essa ideia de campo, que começou de forma um pouco tentativa com Laplace e foi desenvolvida brilhantemente por Faraday e depois matematicamente formalizada por James Clerk Maxwell, essa ideia vai se tornar absolutamente central para a física do século XX. Porque uma das grandes revelações da mecânica quântica, quando ela emergiu plenamente nos anos 20 e 30 do século passado, foi a seguinte: não são apenas as forças que são campos. A própria matéria é feita de campos. Isso é um salto enorme. Deixa eu repetir para ter certeza que pegou. Os elétrons que giram em torno dos núcleos dos átomos, os quarks que formam os prótons e nêutrons dentro desses núcleos, os neutrinos que passam pela Terra inteira sem interagir com praticamente nada, as partículas de luz, os fótons, tudo isso não são partículas no sentido clássico. Tudo isso são vibrações em campos que permeiam o universo inteiro. Cada tipo de partícula corresponde a um campo. Há um campo do elétron que existe em todos os pontos do universo. Há um campo do quark. Há um campo do fóton, que é o campo eletromagnético que Faraday e Maxwell já conheciam. E essas partículas que vemos em nossos detectores são excitações, vibrações, perturbações nesses campos. Essa estrutura teórica é chamada de teoria quântica de campos, e é a teoria física mais precisamente verificada que existe. As previsões que ela faz sobre certas propriedades do elétron, por exemplo, concordam com experimentos na 12ª casa decimal, não na segunda, na 12ª. Se você tentasse fazer uma previsão sobre a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro com essa precisão, estaria certo até uma fração do diâmetro de um átomo. Isso é absurdo. Isso é o que a teoria quântica de campos consegue fazer. Mas o que isso significa fisicamente? O que significa dizer que o elétron é uma vibração em um campo? Aqui é onde as coisas ficam interessantes e também onde ficam profundamente filosóficas. Quando você pergunta se o elétron existe, a resposta honesta que um físico dá tem duas partes. A primeira parte é a resposta conveniente, a resposta que usamos no dia a dia da física. Sim, o elétron existe. É uma partícula, tem massa, tem carga, tem spin. Essa resposta funciona muito bem para a maioria dos cálculos que você precisa fazer. Mas a resposta mais profunda, a resposta do fundo do quarto, onde os físicos falam com honestidade uns com os outros, essa resposta é diferente. O que realmente existe é o campo do elétron. E as pequenas vibrações nesse campo aparecem nos nossos detectores como partículas. Então não é que não medimos o tamanho do elétron, porque nossos instrumentos não são bons o suficiente. É que o elétron, enquanto vibração num campo, não tem tamanho no sentido que associamos a uma partícula clássica. Quando perguntamos onde está o elétron, podemos obter uma resposta. Mas fora da situação de medição, ele não está num lugar definido. Ele existe como uma função de onda espalhada pelo espaço, descrevendo probabilidades de onde ele pode ser encontrado se você o observar. E aqui chegamos ao coração da mecânica quântica, a função de onda, a superposição quântica, ao princípio da incerteza, e finalmente ao problema da medição, que é onde tudo fica verdadeiramente bizarro. Vamos falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Existe uma piada famosa que ilustra bem a situação. Werner Heisenberg está dirigindo seu carro e é parado por um policial. O policial pergunta: "O senhor sabe a que velocidade estava indo?" Heisenberg responde: "Não, mas sei exatamente onde estou." A piada é física. O princípio da incerteza diz que não é possível conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, tanto a posição quanto o momento de uma partícula quântica.
Quanto mais precisamente você conhece a posição, mais indefinido é o momento. Quanto mais precisamente você conhece o momento, mais indefinida é a posição. E isso não é uma limitação dos nossos instrumentos. Não é que se tivéssemos um instrumento melhor, poderíamos medir as duas coisas ao mesmo tempo. É que a partícula genuinamente não tem as duas coisas bem definidas ao mesmo tempo. Esse princípio é uma consequência direta da natureza ondulatória da matéria. Ondas têm comprimento de onda, e comprimento de onda está relacionado ao momento. Mas uma onda com comprimento de onda bem definido é uma onda infinitamente longa, espalhada por todo o espaço, sem posição definida. Para ter posição bem definida, você precisa somar muitas ondas de comprimentos de onda diferentes, criando um pacote de ondas localizado. Mas esse pacote tem uma mistura de comprimentos de onda, portanto, um momento indefinido. Você não pode ter as duas coisas. É a natureza da onda. Se a constante de Planck, que é a constante que define a escala dos fenômenos quânticos, fosse muito maior do que é, se ela fosse macroscópica, você também seria uma onda. Você passaria pela porta e se difrataria pelos dois lados dela ao mesmo tempo. Você interferiria com outras pessoas. Você ficaria emaranhado com objetos ao seu redor. Você não poderia ter tanto a posição quanto o momento bem definidos em nenhum momento. O mundo seria completamente irreconhecível. Seria impossível de habitar da forma como habitamos. O fato de a constante de Planck ser tão pequena é o que faz com que os efeitos quânticos sejam invisíveis na escala do dia a dia. É o que faz com que você pareça um objeto clássico, com posição definida, com trajetória definida, com tamanho definido. Mas no fundo, você é quântico. No fundo, seus elétrons são funções de onda. E é por causa disso que a cadeira onde você está sentado não afunda sob você. Essa talvez seja a manifestação mais cotidiana e menos apreciada da mecânica quântica. Os elétrons nos átomos não são pontinhos girando em órbitas como planetas ao redor do Sol. Esse modelo, que ainda aparece em livros de química do ensino médio, está errado. Os elétrons são funções de onda que têm um tamanho, que ocupam um volume. E quando você tenta comprimir dois átomos um dentro do outro, as funções de onda dos elétrons resistem à sobreposição. Elas não querem se sobrepor. É isso que faz a matéria ser sólida. É isso que faz a cadeira suportar seu peso. Não é que os átomos se encostem uns nos outros como bolas de bilhar. É que as funções de onda dos elétrons criam uma pressão quântica que resiste à compressão. A solidez da matéria é um fenômeno quântico. Agora vamos falar do emaranhamento. Entanglement, como se diz em inglês. Essa palavra virou moda, virou pop, virou assunto de série de televisão e de palestra motivacional. E como acontece sempre que física vira pop, as coisas ficaram confusas. Então vamos limpar a bagunça. O emaranhamento quântico surge diretamente do fato que já discutimos. Não existe uma função de onda separada para cada partícula do universo. Existe uma única função de onda para tudo. Uma única descrição matemática do estado quântico do universo inteiro. E quando duas partículas interagem, seus estados quânticos se tornam correlacionados de uma forma que não tem análogo clássico. Elas se tornam emaranhadas. Vamos usar o exemplo favorito de todos os físicos para ilustrar isso. O bóson de Higgs, que você já deve ter ouvido falar, a partícula que dá massa a outras partículas, quando ele decai, pode produzir um elétron e um pósitron, que é o antielétron. O momento, a quantidade de movimento é conservado. Então, se o Higgs estava em repouso e produziu um elétron e um pósitron, eles devem sair em direções opostas para que o momento total permaneça zero. Mas antes de você medir qualquer um deles, eles saem em todas as direções ao mesmo tempo. As funções de onda deles se espalhando em padrões esféricos. Quando você mede o elétron e descobre que ele foi para a esquerda, instantaneamente você sabe que o pósitron foi para a direita. Sem precisar medir o pósitron. Mesmo que ele esteja a 1 bilhão de anos-luz de distância. Isso é emaranhamento. Não é que uma partícula envia uma mensagem para a outra. Não é que existe alguma ligação secreta entre elas que transporte informação mais rápido do que a luz.
é que elas nunca foram realmente estados independentes. Sempre foram parte de um único estado quântico combinado, descrito por uma única função de onda. Quando você mede um aspecto desse estado, o estado colapsa, e o outro aspecto fica automaticamente determinado, não importa onde a outra partícula esteja. Mas então surge a pergunta que incomodou os físicos por décadas: onde exatamente está o emaranhamento? A que distância ele funciona? E isso virou um programa de pesquisa experimental fascinante. Cientistas, com destaque para grupos chineses, conseguiram manter partículas emaranhadas separadas por distâncias cada vez maiores. Uma experiência notável emaranhou partículas entre um satélite em órbita e a superfície da Terra. Outra emaranhou partículas dentro de uma rede de fibra óptica com 50 quilômetros de extensão. E o emaranhamento funcionou. As correlações quânticas se mantiveram. Por que isso importa? Porque quanto mais separadas estão as partículas emaranhadas, maior a chance de uma delas interagir com algo do ambiente antes de ser medida. E quando uma partícula emaranhada interage com o ambiente, o emaranhamento se quebra. Isso é chamado de decoerência, e é um dos maiores desafios práticos da computação quântica. Um computador quântico precisa manter seus bits quânticos, os qubits, emaranhados entre si por tempo suficiente para realizar cálculos. Mas qualquer fóton que passe por ali, qualquer vibração térmica, qualquer interação com o ambiente, pode destruir esse emaranhamento. É por isso que as fotos dos computadores quânticos mostram aquelas estruturas enormes parecendo penduricalhos de lustre dourado dentro de câmaras de resfriamento do tamanho de uma geladeira. O chip quântico real é minúsculo. Todo aquele equipamento é para resfriar o sistema a temperaturas próximas do zero absoluto, mais frias do que o espaço interestelar, para minimizar as vibrações térmicas que causariam decoerência. Você e eu, irradiando calor no infravermelho como fazemos, seríamos desastrosos para um computador quântico. Destruiríamos o emaranhamento em microsegundos. Mas voltemos às questões mais profundas, porque a computação quântica, embora fascinante e importante, é uma aplicação tecnológica da mecânica quântica. O que realmente quero explorar é o que a mecânica quântica diz sobre a natureza da realidade. E aqui chegamos ao problema mais desconcertante da física, o problema da medição, ilustrado perfeitamente pelo experimento mental de Schrödinger. Erwin Schrödinger foi um dos fundadores da mecânica quântica. Desenvolveu a equação que leva seu nome, a equação de Schrödinger, que descreve como a função de onda evolui no tempo. Mas ele ficou profundamente insatisfeito com a interpretação que seus colegas estavam dando à teoria, especialmente com o que Niels Bohr e seus colaboradores em Copenhagen estavam propondo. E para mostrar o absurdo que achava estar no coração da teoria, inventou um experimento mental que ficou famoso para sempre. O experimento é o seguinte: você pega um átomo radioativo, um átomo que tem uma probabilidade de 50% de decair em um determinado período de tempo. De acordo com a mecânica quântica, antes de você medir se ele decaiu, o átomo está em uma superposição. Ele tanto decaiu quanto não decaiu ao mesmo tempo. Agora você conecta esse átomo a um contador Geiger, que detecta decaimentos radioativos. Se o átomo decai, o contador Geiger dispara, o que aciona um martelo que quebra um frasco de gás soporífero que adormece um gato que está dentro de uma caixa fechada. Então, antes de você abrir a caixa, qual é o estado do gato? A mecânica quântica, levada a sério, diz que o gato está em uma superposição de acordado e adormecido, tanto acordado quanto adormecido ao mesmo tempo, até você abrir a caixa e olhar. O ato de olhar, de medir, colapsa a função de onda e faz o gato se tornar um ou o outro. Schrödinger estava mostrando o absurdo, ele achava, da interpretação de Copenhagen. Como pode um gato estar tanto acordado quanto adormecido ao mesmo tempo? Isso viola todo o nosso senso comum sobre a realidade macroscópica. Schrödinger achava que estava provando que a mecânica quântica não podia ser levada a sério como uma descrição completa da realidade. Ele achava que tinha que haver algo mais, alguma teoria mais fundamental que explicasse o que realmente acontecia. Mas o que Schrödinger não sabia
é que décadas depois, alguém ia pegar o seu experimento mental, levá-lo completamente a sério e chegar a uma conclusão ainda mais perturbadora. Essa pessoa foi Hugh Everett, um estudante de pós-graduação em Princeton em meados dos anos 50. E a conclusão que Everett chegou é chamada de interpretação de muitos mundos. Everett disse o seguinte: a equação de Schrödinger está correta. Não há nenhum colapso da função de onda. A superposição não para quando você mede. Quando você abre a caixa e olha para o gato, você entra em uma superposição com o gato. Há uma versão sua que viu o gato acordado e uma versão sua que viu o gato adormecido. E essas duas versões existem em mundos separados. Isso é assustador. Isso é desorientador. E parte de você quer dizer que isso não pode estar certo. Mas Everett estava sendo absolutamente fiel à matemática. Estava dizendo apenas isso. Acreditem no que a equação diz. E o que ela diz é que quando sistemas quânticos interagem, eles entram em superposição juntos. Não apenas as partículas, não apenas os gatos, você também. Quando você olha para o gato, você e o gato e todos os fótons que estão interagindo com vocês dois se tornam parte de um único estado quântico emaranhado. E nesse estado, existe uma parte em que você viu o gato acordado e uma parte em que você viu o gato adormecido. Everett diz que ambas as partes são igualmente reais. Ambas existem, em mundos separados. Agora você pode perguntar: onde estão esses outros mundos? Essa é, na verdade, a pergunta errada. E quando você percebe que é a pergunta errada, acontece algo que só posso descrever como um clique mental, uma sacudida do pensamento. Os mundos não estão localizados no espaço. O espaço está localizado em cada mundo. O espaço é uma parte da descrição de cada mundo. Os outros mundos não estão em algum lugar além do universo observável. Não estão em outra dimensão espacial. Eles existem como ramos separados da função de onda do universo. Eles são matematicamente ortogonais entre si no espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert. Agora, chegamos ao conceito mais fundamental de todos. O espaço de Hilbert é o espaço matemático de todos os possíveis estados quânticos do universo. É um espaço de dimensão inconcebível, talvez infinita. E a realidade física, de acordo com essa visão, é um vetor nesse espaço de Hilbert. A realidade é um vetor no espaço de Hilbert. Isso é o que realmente existe. Não partículas, não campos no espaço tridimensional. Um vetor em um espaço matemático abstrato de dimensão astronômica. Isso soa como ficção científica. Soa como algo que alguém inventou depois de fumar algo suspeito. Mas é uma hipótese de física sério, desenvolvida matematicamente, testável em princípio e que tem defensores entre os maiores físicos teóricos do mundo. A questão de qual interpretação da mecânica quântica é a correta é genuinamente aberta. Não há consenso. E isso é fascinante. Não preocupante. Fascinante. Porque significa que temos a teoria mais precisa que já produzimos. E ainda assim não entendemos o que ela realmente significa. A interpretação de Copenhagen, associada a Niels Bohr, diz que a função de onda é uma ferramenta matemática para fazer previsões, não uma representação da realidade física. Antes de medir, não há fato objetivo sobre o estado do sistema. O ato de medir cria o resultado. Einstein e Schrödinger odiavam essa ideia. Ela parecia abandonar o realismo, a ideia de que existe um mundo real independente de nossas observações. Para Einstein, isso era inaceitável. Deus não joga dados, disse ele famosamente. A interpretação de muitos mundos preserva o realismo, mas ao custo de multiplicar os mundos sem fim. A interpretação de variáveis ocultas, associada a David Bohm, diz que existem variáveis que não aparecem na mecânica quântica padrão e que, se as conhecêssemos, determinariam os resultados das medições. Mas experimentos baseados nas desigualdades de Bell mostraram que essas variáveis ocultas não podem ser locais, não podem estar confinadas ao lugar onde as partículas estão. Cada interpretação tem seus méritos, cada uma tem seus problemas. E a razão pela qual isso não é apenas uma questão filosófica sem consequências práticas
é que cada interpretação sugere caminhos diferentes para a extensão da teoria, caminhos diferentes para encontrar a teoria mais profunda, que talvez explique a mecânica quântica e a gravitação em um único framework unificado. Mas há algo ainda mais maravilhoso que quero contar. A mecânica quântica não é apenas uma teoria sobre partículas subatômicas que só importa no laboratório. Ela deixou sua impressão digital no maior objeto que podemos observar, o universo inteiro. Você já ouviu falar da radiação cósmica de fundo de micro-ondas? É uma das descobertas mais importantes da cosmologia. Quando o universo tinha cerca de 380 mil anos de idade, era quente o suficiente para que elétrons e prótons não pudessem se combinar em átomos. O universo era um plasma opaco, como o interior de uma estrela. E então, à medida que esfriou, os elétrons se combinaram com os prótons. O universo se tornou transparente e a luz que estava preenchendo o universo foi liberada. Essa luz viajou por quase 14 bilhões de anos e ainda podemos detectá-la hoje. É a radiação cósmica de fundo. Essa radiação é extraordinariamente uniforme. Em qualquer direção que você aponte seu telescópio, ela tem quase exatamente a mesma temperatura, 2,7 graus acima do zero absoluto. A variação de temperatura de uma direção para outra é de apenas uma parte em 100 mil. Uma parte em 100 mil. Em termos de estabilidade de temperatura, o universo primitivo era imensamente mais uniforme do que qualquer coisa que podemos criar em um laboratório, mas não completamente uniforme. E essas pequenas variações, esse ruído de temperatura de uma parte em 100 mil, são absolutamente cruciais, porque são essas variações que cresceram ao longo de bilhões de anos para formar as galáxias, as estrelas, os planetas e, em última análise, você. Sem essas flutuações no universo primordial, a matéria teria se espalhado uniformemente pelo universo e nunca teria se agregado para formar estruturas. E de onde vêm essas flutuações? A melhor teoria que temos diz que vem da mecânica quântica. No início do universo, durante o período de inflação cósmica, quando o universo se expandiu de forma explosiva, o universo estava tentando se suavizar, estava se expandindo e se homogeneizando. Mas a mecânica quântica não deixa nada ser completamente suave. O princípio da incerteza garante que sempre haverá flutuações no estado quântico do universo. E essas flutuações quânticas primordiais foram esticadas pela inflação para escalas cosmológicas, tornando-se as sementes das estruturas que vemos hoje. Em outras palavras, a mecânica quântica deixou sua assinatura no universo em larga escala. As galáxias, as fileiras de galáxias que formam a estrutura em teia de aranha do universo, os aglomerados de galáxias, tudo isso tem origem em flutuações quânticas. A mecânica quântica não é apenas sobre partículas subatômicas, é sobre a estrutura em grande escala do cosmos. Agora vamos falar um pouco sobre o que não sabemos, porque a parte mais fascinante da física não é o que sabemos. É o que não sabemos e sabemos que não sabemos. Estou falando da matéria escura e da energia escura. A matéria ordinária, aquela feita de prótons, nêutrons e elétrons, aquela que forma você, os planetas, as estrelas, as galáxias, representa apenas cerca de 5% do conteúdo energético do universo. 5%. O restante é composto por matéria escura, cerca de 27%, e energia escura, cerca de 68%. Juntas, elas constituem 95% do universo. E nós não sabemos o que são. A matéria escura foi descoberta pela necessidade de explicar como as galáxias giram. As estrelas nas bordas externas das galáxias giram rápido demais para serem mantidas pela gravitação da matéria que vemos. Sem matéria escura adicional, as galáxias se dissolveriam. A matéria escura também é necessária para explicar como as galáxias se formaram na velocidade que se formaram depois do Big Bang, e para explicar como a luz de galáxias distantes é curvada ao passar por aglomerados de galáxias, um fenômeno chamado lente gravitacional. O que é a matéria escura? Quase certamente algum tipo de partícula que não interage com a luz, e muito pouco com a matéria ordinária.
apenas através da gravitação, possivelmente também pela força nuclear fraca. Há muitos candidatos teóricos. WIMPs, partículas massivas de interação fraca, foram os favoritos por décadas. Axions são outro candidato promissor. Há também candidatos mais exóticos, mas apesar de décadas de experimentos cada vez mais sofisticados, detectores cada vez mais sensíveis em minas profundas, aceleradores de partículas, telescópios espaciais, ainda não detectamos diretamente uma única partícula de matéria escura. Isso não é necessariamente preocupante. As probabilidades de termos encontrado algo já com os experimentos que temos são talvez de 50%. Então, o fato de não termos encontrado ainda não é um desastre. A energia escura é ainda mais misteriosa. Ela foi descoberta no final dos anos 90, quando astrônomos estavam observando supernovas de tipo Ia em galáxias distantes para medir a taxa de expansão do universo. Esperavam que a expansão estivesse desacelerando. A gravitação, afinal, atrai a matéria entre si e deveria estar freando a expansão. Mas descobriram o oposto. A expansão do universo está acelerando. Algo está empurrando o universo para se expandir cada vez mais rápido. Einstein, curiosamente, já havia previsto algo assim. Quando desenvolveu a teoria geral da relatividade, adicionou um termo à sua equação chamado constante cosmológica. Esse termo representava uma energia inerente ao vácuo, uma energia que existe mesmo onde não há matéria, e que age como uma pressão negativa, empurrando o espaço para se expandir. Einstein depois removeu esse termo, chamando-o de seu maior erro, quando Hubble descobriu que o universo estava se expandindo. Mas agora parece que Einstein estava certo da forma errada. Há algo como uma constante cosmológica. Mas se é exatamente a constante de Einstein, ou algo que varia lentamente com o tempo, ainda não sabemos. Recentemente, um instrumento chamado DESI, o Dark Energy Spectroscopic Instrument, levantou a possibilidade de que a energia escura pode estar diminuindo lentamente ao longo do tempo. Se isso for confirmado, seria uma descoberta extraordinária, porque a constante cosmológica de Einstein, por definição, não muda com o tempo. Se a energia escura está mudando, então não é a constante cosmológica. É algo diferente, algo mais dinâmico, algo que precisamos de uma teoria nova para explicar. O universo está nos dando dicas. Pequenas, ambíguas, frustrantemente imprecisas dicas. E a tarefa da próxima geração de físicos é decifrar essas dicas. Há algo profundamente belo nisso. A física funciona assim. Você tem alguns dados. Você inventa uma equação que explica esses dados. E então você extrapola essa equação para lugares onde nunca a testou. E a equação continua funcionando. Ela vai além do que você tinha imaginado. Ela te diz coisas que você não esperava. O Big Bang foi assim. A teoria da relatividade geral de Einstein foi testada no sistema solar. E então, quando Hubble descobriu que o universo estava se expandindo, a solução das equações de Einstein já descrevia exatamente isso. As equações sabiam antes dos dados. E a mecânica quântica foi assim também. Desenvolvida para explicar o comportamento de elétrons em átomos, ela se expandiu para explicar a estrutura da matéria, a natureza das forças fundamentais, a origem das partículas, e agora parece estar conectada à estrutura em grande escala do universo. A física tem essa qualidade admirável de ser muito mais poderosa do que parece quando você a cria. Mark Twain tinha um comentário sobre isso. Ele tinha lido sobre a taxa a qual o delta do rio Mississippi estava crescendo e extrapolou matematicamente para o passado. Chegou à conclusão de que há 30 milhões de anos o Mississippi terminava no Canadá e disse que a grande coisa sobre a ciência é que você pode tirar conclusões grosseiras a partir de um pequeno investimento em fatos. É exatamente isso que a física faz. A partir de experimentos em laboratórios minúsculos, chegamos a conclusões sobre a natureza do espaço e do tempo, sobre a origem do universo, sobre a existência de outros mundos, sobre a própria natureza da realidade. São conclusões grosseiras no sentido de serem vastas, ousadas e inesperadas. Mas não são especulações soltas.
São consequências matemáticas rigorosas de teorias que foram testadas exaustivamente em seus domínios de validade. Quero agora falar sobre algo que parece muito diferente de partículas e campos, mas que está profundamente conectado a eles. Quero falar sobre emergência. Porque quando você começa a pensar sobre campos quânticos e funções de onda do universo, pode surgir uma pergunta natural. Se tudo é descrito pela mecânica quântica no nível fundamental, como emergem as coisas que vemos no nível macroscópico? Como emergem a solidez, a temperatura, a vida, a consciência, o livre-arbítrio? Emergência é o fenômeno pelo qual sistemas complexos exibem propriedades que não estão presentes nos seus componentes individuais e que não podem ser simplesmente deduzidas deles. Um exemplo clássico é o comportamento de bandos de pássaros, os murmúrios de estorninhos que você pode ver ao pôr do sol, ondas de milhares de pássaros se movendo em perfeita sincronia. Você pode estudar um estorninho solitário o quanto quiser. Não vai encontrar nada nele que te diga que ele vai participar de comportamentos coletivos tão elaborados. O comportamento de bando emerge da interação de muitos pássaros seguindo regras simples. A temperatura é outro exemplo. Em nível fundamental, não existe temperatura. Existem moléculas se movendo. A temperatura emerge da estatística do movimento de bilhões de moléculas. É uma propriedade coletiva que faz sentido apenas quando você tem um grande número de partículas. Uma única molécula não tem temperatura. A vida é emergência. A consciência talvez seja emergência. E aqui chegamos à questão mais difícil de todas: o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio? Pode parecer que a resposta óbvia é sim. Você sente que tem controle sobre suas ações. Mas se o universo é determinístico, se o estado presente do universo determina completamente o estado futuro, como pode haver livre-arbítrio? E se o universo não é determinístico, se há aleatoriedade quântica, isso também não dá livre-arbítrio. Porque decisões tomadas aleatoriamente também não são livres no sentido que queremos. Há uma piada filosófica sobre isso. Você entra em um restaurante e o garçom pergunta o que você quer. Você diz: trarei o que o universo diz que vou comer, porque eu não tenho escolha sobre o que será. Essa é a posição determinista. Mas isso parece absurdo. Parece que você claramente faz escolhas. Você delibera. Você considera opções. Você muda de ideia. Essas capacidades de deliberação e consideração e mudança de ideia são reais. Elas existem. São processos físicos que ocorrem no seu cérebro, e eles influenciam seu comportamento. O que talvez seja errado não é a noção de que fazemos escolhas. É a noção de que essas escolhas precisam ser causadas por algo além da física do nosso cérebro para serem livres. O livre-arbítrio compatibilista, como os filósofos chamam, diz que você tem livre-arbítrio quando suas ações são causadas pelos seus próprios processos internos de deliberação, mesmo que esses processos sejam em si causados por física. É um conceito mais modesto do que o livre-arbítrio mágico que poderíamos querer, mas talvez seja o conceito certo. Mas a questão mais ampla que emergência levanta é fantástica. Você pode passar o dia inteiro sem pensar em campos quânticos. Você pode fazer ciência, criar arte, amar, sofrer, descobrir, construir, sem jamais precisar saber que é feito de vibrações em campos quânticos. O nível de descrição quântico e o nível de descrição humano são diferentes, mas precisam ser consistentes entre si. E é nessa consistência, nessa hierarquia de descrições que emergem umas das outras, que reside uma das maiores questões abertas da física. Como exatamente a descrição quântica dá origem à descrição clássica que vemos no cotidiano? A resposta provisória é decoerência. À medida que um sistema quântico interage com seu ambiente, a luz, as moléculas de ar, as vibrações, as superposições quânticas se destroem muito rapidamente. O sistema se torna efetivamente clássico. Você não vê gatos em superposição de vivo e morto porque o gato interage com bilhões de fótons por segundo. E cada interação colapsa efetivamente o estado quântico do gato para algo que parece clássico. A decoerência
é rápida, muito mais rápida do que qualquer processo biológico. Então, para fins práticos, o gato é clássico, mas isso não resolve completamente o problema da medição. Porque na interpretação de muitos mundos, a decoerência explica por que os ramos do universo se comportam independentemente uns dos outros. Mas todos os ramos ainda existem. A decoerência não faz um ramo desaparecer, apenas garante que eles não interfiram mais entre si. Na interpretação de Copenhagen, a decoerência ajuda a explicar por que os sistemas macroscópicos parecem clássicos, mas ainda não resolve completamente a questão de quando e como o colapso acontece. O universo continua sendo desconcertante, e isso é bom. Cada resposta abre novas perguntas. Cada teoria mais profunda revela um horizonte mais distante. Quando Copérnico tirou a Terra do centro do sistema solar, pensávamos que o Sol era o centro do universo. Quando Hubble mostrou que o Sol é uma estrela comum em uma galáxia comum, pensávamos que nossa galáxia era o universo. Quando Hubble mostrou que existem bilhões de galáxias, pensávamos que o universo observável era o universo. Agora a interpretação de muitos mundos sugere que mesmo o universo observável pode ser apenas um ramo de algo muito maior. Em cada etapa, o universo se revelou mais vasto, mais rico, mais surpreendente do que pensávamos. E em cada etapa, a física encontrou linguagem matemática para descrever essa vastidão. Não com certeza absoluta, não sem debate, não sem hipóteses que podem ser substituídas por hipóteses melhores, mas com uma precisão crescente, com uma coerência crescente, com uma capacidade preditiva que beira o impossível. O universo não tem obrigação de fazer sentido para nós. Nossas intuições foram moldadas por bilhões de anos de evolução para navegar savanas africanas, para calcular trajetórias de lanças, para reconhecer rostos e prever o comportamento de animais. Não foram moldadas para pensar sobre funções de onda em espaços de Hilbert, ou sobre inflação cósmica, ou sobre emaranhamento quântico. É notável, talvez o fato mais notável de toda a existência humana, que mesmo assim conseguimos. Que mentes moldadas pela savana consigam compreender a física de domínios completamente além de qualquer experiência evolutiva. Que a matemática que inventamos para resolver problemas práticos se revele ser a linguagem do cosmos. Há algo quase espiritual nisso, embora não sobrenatural. Quando você entende de verdade, quando aquele clique mental acontece, e você percebe que o espaço está dentro dos mundos, não os mundos dentro do espaço, quando você percebe que a solidez da matéria é um fenômeno quântico, quando você percebe que as galáxias brotaram de flutuações quânticas no universo primordial, você sente algo que só posso descrever como espanto reverencial. Não o espanto de quem não entende, o espanto de quem começa a entender. E esse espanto é o motor da ciência. É o que acorda físicos às 3 da manhã. É o que faz um pesquisador passar anos num laboratório subterrâneo, esperando que um detector de matéria escura finalmente registre um sinal. É o que faz alguém sentar e desenvolver a matemática de espaços de dimensão infinita, porque intuiu que a realidade pode ser um vetor nesse espaço. A beleza da física quântica não está apesar de sua estranheza. Está por causa dela. O fato de que o universo funciona de formas que violam radicalmente nossa intuição, e ainda assim, funciona de formas que podemos descobrir, compreender e usar para fazer previsões com precisão de 12 casas decimais, isso é a coisa mais extraordinária que sei sobre o universo. Da próxima vez que você sentar em uma cadeira e a cadeira não afundar sob você, lembre que isso é mecânica quântica. Da próxima vez que ver luz, lembre que cada fóton é uma vibração no campo eletromagnético que permeia o universo inteiro. Da próxima vez que olhar para o céu estrelado à noite, lembre que cada ponto de luz naquele céu é um sistema de mundos possíveis e que os padrões de como essas galáxias se agrupam têm origem em flutuações que existiram a fração de segundo após o Big Bang. Flutuações que são consequência direta do princípio da incerteza de Heisenberg. Você não é apenas uma coleção de átomos. Você é uma estrutura emergente de vibrations em campos quânticos,
moldada pela gravitação e pela termodinâmica e pela evolução ao longo de bilhões de anos, capaz de contemplar as próprias leis que te fizeram. Se isso não é extraordinário, não sei o que seria. A física quântica é incompleta. Não sabemos o que é a matéria escura. Não sabemos o que é a energia escura. Não sabemos como reconciliar a mecânica quântica com a gravitação em um quadro unificado. Não sabemos qual interpretação da mecânica quântica está correta. Não sabemos como a consciência emerge da física. Não sabemos se o universo teve um começo absoluto ou se é parte de algo maior, um multiverso, um ciclo eterno de expansão e contração. Mas o que sabemos é extraordinário. Sabemos a composição química das estrelas a bilhões de anos-luz de distância, pela luz que elas emitem. Sabemos a estrutura dos primeiros momentos do universo pela radiação que ainda permeia o espaço. Sabemos que o espaço e o tempo são aspectos de uma única estrutura maleável que se curva na presença de massa e energia. Sabemos que a matéria e a energia são manifestações de campos quânticos que permeiam o universo. Sabemos que as partículas são excitações desses campos e que essas excitações seguem leis matemáticas de precisão incrível. Sabemos muito, e a mais bela consequência do que sabemos é a consciência aguda de quanto ainda não sabemos. Essa consciência é a ciência em seu melhor. Não dogma, não certeza arrogante, mas abertura radical à surpresa, disposição de abandonar o que pensávamos saber quando os dados dizem o contrário, e humildade diante da imensidão do que ainda está por descobrir. O universo continua, as equações continuam, os experimentos continuam. E a pergunta que cada geração de físicos herda das gerações anteriores continua sendo a mesma pergunta que sempre foi. O que afinal existe? O que é real? O que está por baixo de tudo? E talvez a resposta que estamos nos aproximando, por mais estranha que pareça, é que a realidade é um vetor em um espaço de possibilidades matemáticas infinitas, evoluindo de acordo com uma equação elegante, ramificando-se em incontáveis mundos a cada instante. E, de alguma forma, por razões que ainda não entendemos completamente, dando origem a seres que conseguem fazer a pergunta. Isso é a física quântica. Isso é o cosmos. Isso é o que somos.